Então, para todos, muito boa tarde. Boa tarde, caros comentadores. Pelo PSD temos, como é habitual, João Carlos Almeida, pelo PS, Vítor Cavalheiro. Nos últimos anos, os concelhos do interior, se querem ter a sua população com médicos de família, têm puxado pela imaginação para encontrar forma de os atrair para o território. Por cá, o município tem trabalhado junto com a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e acabam de criar 3 fórmulas de fazer chegar à população algum acompanhamento. Primeiro foi a criação da Unidade Móvel de Saúde, que irá percorrer as freguesias do concelho. Posteriormente ficou a saber-se que a Sertã saudável, segura e solidária, que será complementar à Unidade Móvel. E para finalizar, vai agora oferecer habitação aos profissionais de saúde. Vítor Cavalheiro, este será a fórmula certa para conseguir ter médicos de família no concelho? Então, primeiro cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Viscaia e os ouvintes da Rádio Condestável. É mais uma tentativa. Já foram muitas, não quero dizer que não seja uma boa medida, poderá ser eventualmente, muito embora, na minha perspectiva, creio que não irá resolver o problema, porque não é por falta de habitação que os médicos não se fixam na Sertã, mas de qualquer modo acho que a Câmara tem que fazer alguma coisa e está a fazer nesse sentido, acho bem, não estou contra esta medida. De qualquer modo, é mais uma tentativa que infelizmente, não estou já com um mau presságio, mas infelizmente é capaz de não ser por aí que consigamos resolver o problema dos médicos portanto, no Concelho da Sertã. O Luís falou aqui que realmente agora há alguma dinâmica no sentido de portanto, na área da saúde, com vários movimentos e várias portanto, iniciativas, quer da Câmara Municipal, quer da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Portanto, isto normalmente são parcerias com a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Pode ser que isto dê frutos e que o problema dos médicos não será totalmente resolvido, e não é fácil de resolver, como nós sabemos e como já temos dito aqui muita vez, mas pronto, mas também se não se fizer nada é que não se faz nada. O alojamento, estamos a falar de um alojamento, creio que a Câmara alugou um apartamento na Sertã, numa zona de São João do Couto, se não me engano. Está a ser utilizado, também sei que está a ser utilizado por um dos médicos que vem fazer serviço de atendimento permanente, mas a grande maioria dos médicos, por exemplo, a nível do serviço de atendimento permanente, são médicos que não se fixaram na Sertã, que vêm fazer o serviço de atendimento permanente e vão-se embora. No final do serviço, vão-se embora. Vão e vêm. Tá. Soubemos, não, discutimos aqui há dias, falámos aqui há dias, comentámos aqui há dias, que foi aberto um concurso, como sabemos, para médicos, não é? 3 vagas para a Sertã, não sei se efetivamente foram preenchidas ou se isso já está resolvido, mas creio que não. Para uma situação dessas poderia eventualmente ser útil, porque os outros andam numa transição, vêm fazer a urgência e não se fixam na Sertã. Os médicos que temos que estão fixos na Sertã já cá estão há muito tempo. Há também aqui um médico aqui em Sernosta Bom Jardim, que também esse está com algum contrato e faz consultas, não é consulta normal, a consulta de clínica geral normal. Poderia ser um dos utilizadores, muito embora creio que ele terá comprado também uma casa aqui numa aldeia próxima aqui da Sertã. De resto, não me parece que isto seja é bom, mas que resolva o problema da falta de médicos no Concelho. A falta de médicos passa por outras razões, não é caso único. A Sertã é um problema nacional, como já disse, não é? Sabemos que são abertos concursos que ficam desertos.
Enquanto isto, João Carlos Almeida, nós estamos aqui perante uma situação que também não é nova aqui nestes territórios, em que se dá tudo e mais um par de botas para ter por cá um médico. Para já, nós ainda vamos só, neste caso, com a habitação. Ora, então começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, o Luís Escaia, o auditório e telespectadores da Condestável TV. Nós estamos um pouco atrasados nesta questão de incentivar médicos no nosso concelho. Estamos mais atrasados porque provavelmente temos tido a sorte de, até determinada altura, a Sertã, tirando Sernás, tem tido os precalços que nós já sabemos e que já trouxemos aqui muitas vezes. Sertã estava, de alguma forma, com os serviços mínimos, digamos, a funcionar. Com a reforma dos médicos, os médicos, digamos, de permanência, os médicos naturais, ou pelo menos residentes na Sertã, muitos deles que já estão para lá do tempo, porque a fazer trabalho já depois da reforma, é praticamente previsível que os problemas começam a acentuar. E, portanto, esta questão pode colmatar algumas lacunas, mas não vem resolver o problema. Portanto, o nosso problema é ter médicos de família que nós não temos. Eu tenho ouvido nas notícias que os médicos... Pronto, os portugueses, os residentes em Portugal, porque não são todos portugueses, sem médico de família, aumentaram. Porque a população residente também aumentou e, portanto, vem agravar a situação dos imigrantes que recorrem ao nosso sistema de saúde. E, portanto, eu que tinha médico de família deixei de ter e sinceramente, eu sei que há maneiras de resolver, ir ao centro de saúde e começar a marcar. Eu tenho tido alguns problemas ultimamente a nível da oftalmologia e provavelmente terei que marcar uma consulta sem recorrer ao médico de família, porque não sei como fazer, mesmo que ao fazer sei que vai demorar algum tempo, e depois a marcar consulta por via do médico de família, provavelmente, se calhar, nem daqui a um ano tenho consulta. E, portanto, tenho tido algumas crises e nós nunca sabemos até que ponto é que pode ser ou não pode ser grave. E, portanto, eu acho que é triste, mas estas lacunas tão difíceis de colmatar a nível do país e, particularmente, a nível da Sertã. Eu não tenho ainda notícias do concurso, se já decorreu ou não, para 75 médicos a nível do distrito, lançada pelo LS, em que estava previstos 3 para a Sertã. Não temos notícias, não vi notícias a este respeito. Não sei se o concurso já acabou, se não acabou, se há ou não há concorrentes para essa situação. E nós, neste aspecto, o Presidente da Câmara está a tomar algumas medidas bem, mas um pouco atrasadas se nós formos comparar com outros concelhos e não muito longe daqui. Por exemplo, o Oleiros já tem unidade móvel há muito tempo, há muitos meses, no tempo ainda do anterior Presidente Fernando Jorge, que era médico e que sabia das necessidades do concelho. Esta questão da unidade móvel pode vir resolver muitas situações de pessoas particularmente mais vulneráveis, mais idosas, nas aldeias, em que possa evitar até muitas idas às urgências, porque ao serem diagnosticados podem mais cedo detectar algum problema, inclusive pessoas que terão necessidade de ver qualquer coisa, que teriam que ir às urgências e, com esta solução, provavelmente resolvem o problema sem ter que se deslocar. Eu lembro-me que os bombeiros, há uns anos, tinham a Saúde Mais, em que iam, depois das missas, às freguesias, em que se media situações simples que podem dar o alerta para uma determinada... uma coisa mais grave, que no fundo era os parâmetros que variam, era a glicémia, que é uma coisa importante, principalmente para as pessoas idosas e muitos que sofrem de diabetes, tensão arterial,
peso, saturação de oxigênio, entre outros. Estou a ler aqui porque é o mesmo que querem fazer com a termomonitorização, que no fundo é a Sertan Saúde Segura e Solidária. Chama-se o S3S. E que é mais uma das, digamos, das soluções que se está aqui a propor para que muitas vezes estas pessoas não tenham que recorrer ao centro de saúde e às urgências, porque no fundo podem aqui antecipar alguma situação e até depois de serem direcionados os que necessitarem de facto para o médico depois. A questão aqui da unidade móvel de saúde tem uma vantagem porque tem que ter agregado a esta solução um médico e um enfermeiro. Não sei como é que vai funcionar, de onde é que vem o médico, de onde é que vão retirar o médico, mas de facto é mais um médico e um enfermeiro que nós vamos ter. Falta-me saber se é a tempo inteiro. Eu, em conversa com o Presidente da Câmara, ele adiantou que médico já tinha. Estavam à espera para fazer a contratação. Pronto, mas agora... é assim, se nós temos falta de médicos em permanência, se já temos... Mas agora, com esta dica do o médico, se o Presidente diz que já tinha, é o médico contratado numa empresa, que é o que acontece hoje no Centro de Saúde relativamente ao serviço de atendimento permanente. A Câmara pode perfeitamente contratar um médico, e há, porque são bem pagos, não é? Isso de certeza absoluta que haverá, digo eu, não é? Mas lá está tal coisa, não é o médico que se fixe permanentemente no nosso território, é o médico que é contratado, faz aquele serviço, é o que acontece hoje na urgência, porque nós na urgência temos 2 médicos, ainda temos 2 médicos, que eu já aqui comentámos isso também, na minha perspectiva acho que mal, pronto, não há necessidade, só 2 médicos só será bom, porque há muita gente que não tem médico de família e acaba por recorrer ao serviço de atendimento permanente para obter consultas. E aí tudo bem, porque não havendo grandes urgências, porque as urgências, como já falámos também, muitas vezes já não passam pelo centro de saúde, não é? Os bombeiros são chamados ao local e vão diretamente para onde os mandam, não é? O CODU, para Castelo Branco, ou para Coimbra, etc. As outras situações normais, muita gente não tem médico de família e recorre ao serviço de atendimento permanente, havendo 2 médicos, pois é evidente que não há uma sobrecarga tão grande, porque ainda há muito pouco tempo aqui Sernás esteve bastante tempo sem médico, não é? Algum tempo, um tempo razoável sem médico, e as pessoas não se queixaram muito, é porque se calhar conseguiam, naquilo que era essencial, conseguiam resolver os problemas na parte do receituário, num caso ou outro de exames médicos, digo eu que terá sido assim. Pronto, essa questão de haver já médico, digo eu que será nessa perspectiva. Contrata-se, há empresas hoje que são fornecedoras desses serviços, contrata-se um médico, o médico vem, a Câmara paga, provavelmente a Câmara ou o LS, não sei, e resolve o problema. Portanto, aquilo que serão uns horários, como por exemplo nós na DPSS também temos que contratar médicos para ir prestar serviço. Portanto, no contrato, prestam um serviço. Não tem nenhum vínculo a nada. Eu gostava de perceber, porque essa questão nós temos todos conhecimento da falta de mão de obra em todos os setores. E de vez em quando tem empresas de trabalho temporário telefona-me se eu não preciso. Então, mas eu tenho onde? Aqui eu estou nesta zona centro, onde você tem aqui na zona... Não se preocupe, vão dali de além. Quer dizer, parece que eles têm sempre pessoal disponível, dependendo do preço, mas pronto. E na questão, eu admiro-me porque a falta de profissionais de saúde nos concelhos do interior, e não é só nos concelhos do interior, a nível do país. A nível do país. Eu não sei, já todos os concelhos têm, e nós ouvimos notícias de incentivos de municípios grandes, onde há falta de facto, parece que só querem Lisboa e Porto, E depois vemos nas notícias que também não há médicos de família em áreas à volta em áreas urbanas grandes. E, portanto, é uma lacuna muito grande. E depois admiram porque há empresas de trabalho temporário que fornecem médicos. Ou seja, a empresa tem que ganhar dinheiro. Quanto é que ganha aquele médico? Não será que aquele médico não preferia estar instalado
a fazer como num município onde tivesse o ordenado dele no Sistema Nacional de Saúde e ter os incentivos que as câmaras dão, que no caso da Sertã dá a casa, mas noutros dão casa e dão um incentivo de 1.000, 1.500 euros. Suplemento. Mas João Carlos, E provavelmente... de 2.000 para aí. Mas provavelmente não, porque eles ganham muito mais. Eu tenho... Porque há aí médicos que vêm... que nem sequer não concorrem, não têm essa preocupação, porque enquanto o sistema estiver a funcionar nestes moldes, em que é preciso um médico, contrata-se a uma empresa, bem pago, eu sei que eu não tenho aqui números, mas sei que são bem pagos, não tem nada a ver com aquilo que ganha um médico radicado, um médico residente, não são situações completamente diferentes, pagos às vezes uma exorbitância, mas pronto, o serviço acaba por ter que sujeitar a isso, porque não tem outras alternativas, não é? Falamos aqui, por exemplo, no caso de Sernacho, estava cá uma médica, foi-se embora, concorreu para outro local, foi-se embora há muito pouco tempo. Estava cá um médico, vem por contratos, também se foi embora, agora voltou, andam mas não se fixam. Eu acho que é porque não querem, não é? Porque nós temos vagas, há concursos. Pronto, assim, só que é mais fácil andar a trabalhar para as empresas. É o que o João Carlos Almeida estava a dizer, não é? A empresa ganha, portanto, o médico também tem que ganhar, portanto, se calhar isto, o erário público, custa muito mais do que seria uma situação normal. Até nós vimos há muito pouco tempo o que é que aconteceu relativamente a médicos que ganharam 400 mil euros ou 500 mil euros, como é que, pronto, infelizmente estamos nesta fase, não é? Pronto, por acaso estava aqui, para não me esquecer, tinha aqui uma nota que acabei de escrever da dermatologia do Hospital de Santa Maria, em que ganhava 40 mil euros por horas, por uns serões, não é? Porque era depois pós-laboral, pelos vistos ele tinha o emprego e fazia mais horas para colmatar a lacuna, a lista de espera. De facto, pronto, eu acho que estas coisas têm que ter algum controle. E depois chegamos à conclusão que pelos vistos, não há falta de médicos. Pois. Eles não estão é onde fazem mais falta, provavelmente. Até que não chegarmos àquela... cada vez se fala mais, o médico... a formação de um médico custa muito dinheiro aos contribuintes e, portanto, nos primeiros anos eles deviam ser obrigados a fazer o trabalho colocados em zonas de necessidade maior. João Carlos, eu tinha aqui até uma notazita. Quando se iniciou o serviço médico à periferia, era garantido alojamento aos médicos. Havia uma casa onde vinham os médicos, mas eles eram obrigados a vir para cá. Portanto, e na altura o serviço era obrigado também a arranjar-lhes alojamento. E na altura havia, os médicos vinham, eu recordo-me perfeitamente, numa casa que está ali ao pé da Câmara, onde estavam os médicos, e depois alguns estiveram também espalhados por outros locais e pagavam. Portanto, isto não é... mas na altura... porque eram obrigados a vir e os serviços também eram obrigados a disponibilizar-lhe o alojamento e arranjar. Entretanto, tudo isso depois acabou. O serviço médico à periferia acabou. Acabaram os médicos por fixar-se definitivamente aqui e agora, aqueles que se fixaram depois do serviço médico à periferia, que são os que andam, cá estão alguns ainda, estão a chegar à idade da reforma, não é? Estão a chegar à idade da reforma e pronto. E há essa dificuldade toda. Eu tenho, por situações pessoais, como já disse, tive que recorrer às urgências no centro de saúde às 2 da manhã. Provavelmente é mais ou menos à mesma hora, 2h30. Por acaso o médico que me atendeu de uma semana para outra era o mesmo, mas não é conhecido aqui. Portanto, seria também um tarefeiro, provavelmente. Mas nunca são médicos conhecidos, são sempre médicos fora. E, portanto, eu acho que a Sertã, como estávamos a falar, tem um percurso, como todos os outros concelhos, mas um percurso para valorizar a saúde no concelho ainda muito
aquém de outros conselhos. E, portanto, esta questão da casa pode ser importante, mas tem que haver... Não deveria ser assim, mas, por exemplo, já se queixou o ex-presidente da Câmara de Vila de Rei, que agora é deputado, portanto já está a exercer o novo cargo. Não deveria ser assim, mas nós temos que dançar conforme a música. E eu estou a deparar que esta questão de concursos continuarem a ficar desertos, a Sertã, esta situação vai se agravar. E, portanto, nós temos que tomar medidas antecipadas para que isto não aconteça, porque, de facto, e a nível do país também os números de escolas têm que aumentar. Eu até, nesta questão das notícias de obrigarem os médicos, eu acho que havia um curso na Marinha, ou se não foi, acho que uma notícia, em que a pessoa formada lá, se saísse antes do tempo, tinha que indenizar pelo custo. Eu julgo que seria na Força Aérea. Ou na Força Aérea. E isto no Estado, vamos lá ver, todos os cursos custam muito dinheiro. E as propinas que os pais pagam a um estudante, principalmente um estudante de medicina, não paga aquilo que custa, como não nos outros provavelmente, mas medicina se calhar mais, porque é um curso que fica mais caro. Entre outros também, de outras especialidades que também poderão ficar caras, de acordo com aquilo que onde situações de laboratórios e que coisas ficam muito caras. E, portanto, eu acho que não vem mal ao mundo se as regras forem alteradas para que os novos formandos de medicina possam fazer ter um período em que comparticipem ao Estado aquilo que o Estado lhes deu, que somos nós todos. E, portanto, seria um género de um estágio num meio mais pequeno, e depois daí, cumprindo os 4, 5 anos, digamos que um período mínimo, poderia depois isto ia fazer com que muitos ganhassem raiz onde ficam e já não saíam de lá. Isso é uma ideia romântica, João Carlos Almeida. Pode ser um bocadinho, mas também se não tentarmos, não é? Outra coisa que nós podemos fazer e que já falámos é verificar os estudantes de medicina do nosso concelho. Porquê é que cá não ficam, não é? Não é só porque não ficam, se calhar pela mesma razão dos outros que não ficam nas terras deles. É ir buscar outras coisas, porque também há especialidades que não podem ser exercidas. Pronto, lá está a Porquê? tal coisa. Isso é um grande problema, porque eu conheço estudantes de medicina naturais da Sertã que têm uma especialidade que não podem exercer no centro de saúde, não é medicina familiar. E porquê que optaram por essa especialidade? Nós não sabemos, mas isso é uma questão médica, não é? Portanto, porque a especialidade, que agora também é uma especialidade, medicina geral e familiar também é, antigamente não era um clínico geral, agora é também uma especialidade se calhar mais abrangente, isto é uma questão técnica, não é? Se calhar é mais fácil a oftalmologia, só olha para os olhos, não é? A otorrino só olha para a garganta e não sei quanto, se calhar, e a medicina geral e familiar era... Ainda há pouco tempo fizemos o colóquio, que falámos aqui também, o colóquio da Santa Casa da Misericórdia, e convidámos, portanto, uma jovem médica da Sertã. Não optou por ficar cá, portanto, tem outras perspectivas, entrou numa especialidade e tem cá a família toda e tal, diz, olha, fica. E nós sabemos que isso existe, nós sabemos que temos muita gente. Veio também... esta semana ou na semana no sábado passado à Casa da Cultura, no outro sábado, uma médica também de cá fazer uma palestra sobre, já não sei qual era o tema, veio também uma doutora Carla, não sei que Martins, qualquer coisa Martins, são de cá, da terra. Mas pronto, e nós sabemos que há muita gente licenciada, muitos médicos aqui da zona, que optam por não ficar cá, pronto, que optam por outra... Porque os médicos muitas vezes agora não se cingem ou não ficam completamente... embora houvesse muita medicina privada, se a quisessem fazer, porque eu já tenho dito muita vez, e nós aqui, por exemplo, concretamente no caso de Sernache do Bom Jardim, que é uma terra grande, em que as pessoas normalmente recorrem, tínhamos o Dr. Farrei aqui a todo lado e não sei quantos. Depois teve aí também alguns médicos que se fixaram, ficaram cá, Dr. Franklin. Agora não há ninguém. Eu estou convencido que se houvesse um médico, já tinha dito isto, dizia isto de vez em quando, se houvesse um médico que se quisesse fixar na Sertã, em Sernache, fixar-se aqui em Sernache. Já tivemos a doutora
António. Mas nunca foi. Não, tivemos a doutora Antónia, a doutora Graça. A doutora Graça, mas não era. Pronto, eu estou a dizer um médico que quisesse dedicar-se à medicina privada. À medicina privada, porque as pessoas não se importam de recorrer à medicina privada, como era noutros tempos, no tempo do Dr. Franklin, ainda, não estamos a falar há 50 anos, estamos a falar há relativamente pouco tempo. Só que agora não há. Então, quem é. Onde é que as pessoas podem recorrer e dizer assim, olha, não vou à Sertão ao Serviço de Atendimento Permanente, prefiro pagar para ir aqui, mas nem pagar, é que não há medicina privada. Portanto, eu não percebo, também não percebo, nem tenho percebido, mas já às vezes comentava isso, como é que não há, e uma vez até disse, a Junta podia disponibilizar aqui um consultório todo equipado, com uma casa, tudo equipado, e dizer, olha, temos aqui isto, o médico vier para cá, utiliza e faz lá a medicina privada. Não sei mesmo assim se haveria alguém interessado. Provavelmente não haveria. E a mim faz um pouco de confusão isto ainda acontecer, mas infelizmente é a realidade que temos. Vamos lá ver. Quando se fala em medicina privada, há os protocolos entre o Estado e a medicina privada e que não custa nada, ou custa o mesmo que seja atendimento público. Nós não temos falta de médicos se formos ao privado, nem de especialidades. Portanto, aqui temos, João. Eu, desde que fiquei sem médico de família, noto a diferença. Eu não frequento muito o centro de saúde. Raramente lá vou, mas com a idade nós precisamos fazer um rastreio, fazemos o controle, não é? A revisão, não é? Dos carros que começam a ficar velhos. E convém fazer análise, fazer aquilo que normalmente se deve fazer e que devia até ser as pessoas chamadas até... de tempos em tempos, quando chegasse àquela idade, fazer aqueles rastreios com poder, digamos, que prevenir, não é? Eu precisei de fazer, eu pensei numa situação de uma especialidade e disse, não tenho médico de família, não interessa, também vou pagar um médico uma consulta, 90 euros, e faço a consulta. Ok, fui ao Estádio da Luz, fui ao Hospital da Luz, em Coimbra. 90 euros paga a consulta e faz-me o diagnóstico. O problema é que, para me fazer o diagnóstico, pede análises. E as análises não são passadas pelo médico de família, são passadas pelo médico do hospital particular onde eu estou a ser atendido. Então, onde faz análise, onde é que quer fazer análise? Aqui também fazem. Então, marque-se já, faz. Portanto, a consulta que me custou 90 euros, com as análises, custou-me quase 500 euros. Portanto, isto foi quanto me custou por não ter médico de família. E, portanto, é esta diferença. É que essas análises provavelmente não me custariam nada, ou custariam... Custaria a todos nós? Custaria a todos nós. Mas, João Carlos, mas eu não estou a falar... Eu estou a falar, por exemplo, não é... Está bem, a gente pode ir ao Hospital da Luz, podemos ir ao Centro Cirúrgico, podemos ir a qualquer médico, mas aqui em Sernás, por exemplo, ir ao médico privado aqui em Sernás, não há. Pois, isso é que eu quero dizer. A deslocação, claro. Não há. É que não há. Dizer assim, porque muita gente diz, estou aqui com uma dor, olha, como eu estou agora com este pico na garganta. Em vez de ir à urgência, olha, vou aqui ao médico. Muita gente iria, como sempre aconteceu no tempo que já falámos. Agora, e estamos a falar na Sernás, que não é uma terra qualquer, é uma terra grande, com muita gente, que teve durante muitos anos teve sempre médicos residentes e agora não tem. Que é problemático, não é? Para além de não ter um serviço de saúde público à disposição, também disponível, nem sequer tem hipótese de recorrer ao privado. Eu acho que isto é preocupante. Olha, pode ser que este governo agora, com esta ministra, também não me parece muito, não é? Não sei, pelo menos ela não saiu bem nas promessas, naquele que era o resolver o problema da saúde durante não sei quanto tempo, não resolveu. Aliás, agora também já hoje ouvimos, temos ouvido agora depois da tomada de posse deste governo, há uma contestação grande à ministra.
Ela muitas vezes também não sabemos, pronto. Mas porque no fundo ela está a lidar com um lobby muito grande e eventualmente esta questão toda aqui que estamos a conversar, até do certo romantismo do João Carlos Almeida, tudo isto advém de este lobby que é muito poderoso e que foi criando raízes ao longo de todos estes anos. E não foi só isso, as expectativas que este governo criou na primeira eleição, que ia resolver os problemas da saúde em 3 meses ou não era impossível. Foi, portanto, não quer dizer que não tenha sido feito, e acho que esta questão do Primeiro-Ministro reforçar a confiança na Ministra também é dar um sinal, porque os lobbies estão aí e de facto não há ministro nenhum que passe por cá que resista, porque vai ser sempre contestado. E isto é um sinal, porque de facto houve coisas positivas e os números, pelo menos que o Montenegro lança, há um crescimento para melhor. Evidente que as expectativas aqui eram muito altas e não se pode resolver o problema de décadas em 3 meses ou num ano. Portanto, é uma situação muito complicada, além de que isto tem que ser gerido de outra forma. E por muitos 1.000 milhões, estamos a falar em 1.000 milhões, que se coloquem na saúde, é como costuma dizer, um buraco sem fundo, porque se temos médicos que têm responsáveis num hospital e que conseguem ganhar 400 mil euros em 10 dias, vamos lá ver. Então, mas quanto é que aquele profissional ganha? Estamos a falar de dermatologista. Não estamos a falar de operação especial ao coração que possa haver meia dúzia a fazer. Ou estamos a falar de dermatologista. Mas será assim? Ganha-se assim tão bem na dermatologia? São coisas destas que não podem acontecer. E, portanto, há outra coisa que eu estranho. O sistema de saúde que funciona até muito bem. Eu, pelo que passei, fui atendido nas urgências. Uma vez estava a porta aberta, outras vezes estava fechada, tinha que tocar a campainha, porque as pessoas não estão ali. Fui atendido, o médico disse logo: oftalmologia, nada feito, tem que ir para onde houver oftalmologia, Coimbra. Vou para Coimbra, passo a noite. Urgências, tenho uma pessoa que me leva ao piso certo, acompanha, tudo muito bem, e vou. Não há muito trânsito interno, digamos assim. Sou atendido relativamente rápido por um oftalmologista que, depois de me ver com o aparelhozinho lá, me encostar lá o queixo, faz o diagnóstico, mas depois diz-me que tem que marcar uma consulta para o oftalmologista. Se posso, mas não é um oftalmologista que me está a atender. Ou seja, parte do princípio que tinha que ir outra vez ao médico de família para marcar uma consulta para um outro oftalmologista. E, portanto, lá está, não tenho médico de família. Se tenho médico de família, mesmo que consiga, vou marcar uma consulta que se calhar daqui a um ano, e se eu tiver um problema que me possa estar a afetar, quando for pode ser já tarde. E, portanto, saída, marcar para o oftalmologista e pagar a consulta. Além, ainda estou-me a queixar que é caro, mas ainda tenho um Medicare. Mesmo assim. Pronto. Portanto, ainda tenho um desconto, pelo menos naqueles aderentes. E, portanto, é assim, isto está a ficar pior. Vai ficar pior. E as medidas têm que se antecipar. E, portanto, estas 3 medidas que falámos aqui, unidade móvel, por uma população envelhecida, eu acho que, além da biblioteca móvel, este é mais útil ainda, não é? Portanto, a questão depois do Sertã Saudável também vai reforçar, e depois reforçar, de facto, incentivos para que possamos ter médicos residentes, mas certeza que não é a questão da casa que vai alterar digamos, o panorama que nós estamos aqui a começar a viver e a sentir, porque nós falámos muito de Cernas, mas vamos começar, já falámos isso várias vezes, vamos começar a falar deste problema aqui no programa, e nós ou outros que nos venham, porque a Rádio Condestável propõe o tema, e quem vier para o programa a seguir, de certeza que o tema vai ser recorrente por razões menos boas. Uma coisa que eu quero sublinhar desta questão da unidade móvel de saúde é que há aqui uma articulação entre os serviços de saúde e o setor social
da ação social da Câmara, ou seja, isto pode alertar para situações também... O setor social da Câmara já não funciona. Pelo menos tem profissionais... não, estamos a falar de segurança social que pode alertar, mas temos a questão de... que é presidente era a Bicacro, agora é presidente da GPCJ. A questão da violência infantil ou sinais. Todas estas coisas podem despertar aqui uma rede de informação em que as pessoas tomam conhecimento, porque estas pessoas que andam na proximidade podem tomar nota de situações desconhecidas. A propósito da unidade móvel, é assim. Eu tinha aqui essa nota. A unidade médico será difícil, a não ser de empresa e bem pago. Tinha aqui isto escrito. O enfermeiro é fácil, mas o médico, eu já falámos do médico, pronto. Será difícil, a não ser que seja o médico da empresa, digo eu, estou a falar também sem ter. E bem pago, pronto, o que é normal, pronto, bem pago, a gente já sabe que é assim. O enfermeiro, eu acho que o enfermeiro é fácil, porque nós felizmente temos um grupo razoável de enfermeiros que também já andam na rua, que já têm uma unidade de cuidados na comunidade, que já fazem muito trabalho desse, juntarem-se, portanto, ao médico e integrarem a unidade móvel. Eu creio que isto que é fácil, uma vez que a Câmara, também estamos a falar aqui numa parceria entre a Câmara e a ULS. Portanto, não será difícil e a nível de enfermagem será fácil, provavelmente, complementarem este serviço. O serviço passa a ser um serviço importante, já existe noutros concelhos, mas não tira a pressão daquilo que estamos aqui a falar do médico de família e de continuar a existir problemas de acesso a consultas e essas coisas todas. Não é? Isso continua a existir, porque o João Carlos já bocadinho deu aqui o exemplo eu não sei se isso já acabou. Houve em tempos um serviço que era prestado pelos bombeiros, que era um bom serviço. Acabou depois com a pandemia. Era um bom serviço, era um serviço em que isto dos alertas e das glicémias e dessas coisas todas, aquelas coisas simples, pronto, eles não iam curar nada, mas iam fazer. Mas nós tínhamos eu tenho, porque eu ia, quando eles iam à freguesia do Castelo, eu sempre podia fazer, porque tinha um cartãozinho em que da última para de cada vez ficava registado os nossos parâmetros. E portanto nós verificávamos se estavam a subir, se não estavam a subir, e isso podia dar alerta para situações depois para serem encaminhados, como estão aqui a falar nestas circunstâncias também. E, portanto, era uma situação que até dava a picadazinha no dedo e depois dali conseguiam-se verificar muitas coisas, para além também do peso e tudo isso que era sido feito. E era feito pelos bombeiros. Pronto, não sei se foi depois porque a razão também se foi só por causa do Covid, depois alguns apoios suplementares que poderiam haver aqui, provavelmente da Câmara. Mas pronto, era um trabalho visível e positivo. Estes são mais profissionais ainda e, portanto, tudo é bom quando nós temos pouco, não é? Portanto, a questão é essa. Agora também quero chamar a atenção de uma coisa. Esta Sertã Saudável, Segura e Solidária é uma candidatura, portanto, ainda não está certa. Portanto, é uma candidatura com o apoio da ULS. Também. E, portanto, eu espero que seja uma realidade. Pronto, porque todos os pequenos passos que nós possamos dar são positivos. Agora, o nosso, digamos, o calcanhar daquilo é lutar porque nós tenhamos médicos em permanência na Sertã em número suficiente e sem ter que pagar enormidades como nós sabemos que acontece. E se vamos lá ver, se a saúde for gerida, porque às vezes metem administradores, médicos, eu não sei, eu acho que a administração de um hospital não devia ser feita por um médico, devia ser feita por um profissional. Porque nós não podemos, se aquilo que se paga por tarefeiros, isso, a gente está a falar, às vezes acha muito que um médico vem um dia fazer o serviço à Sertã e que leva 400 ou 500 euros. Quer dizer, quando temos o tal caso de Santa Maria que leva 40 mil, não é? 40 mil. Uma questão de zeros. É só uma questão de zeros. 400 euros para 40 mil, só uma questão de zeros, à direita, não é?
E, portanto, se tudo isto, se nós tivermos mais formação de profissionais, mesmo pagando, que dizem que ganham mal, pagando mais no Sistema Nacional de Saúde para não fugirem para o particular. E controlando estas enormidades, eu acho que nós conseguimos ter mais condições gastando menos. E, portanto, é isto que tem que ser feito. Enquanto os administradores de hospitais permitirem, porque isto é do conhecimento, não é o senhor Pedro Nuno Santos, esse foi por SMS autorizar os 500 mil à outra senhora. Mas as pessoas responsáveis pelos hospitais sabem quanto é que cada profissional ganha e têm que o justificar. Então, mas quanto é que ganha a hora? Não é? Portanto, há aqui qualquer coisa, e isto provavelmente ainda vai ser notícia, e provavelmente outros casos virão à tona, mas de facto não pode ser, nós não podemos, não conseguimos suportar uma saúde, um Sistema Nacional de Saúde com estes exageros. Isto de facto é impossível. Mas ele fez esse trabalho porque lhe é permitido. E não sei, acho que nem haverá nenhuma irregularidade, digo eu, porque é assim, ele tem uma plataforma, podem e devem, é nos hospitais que o fazem, reduzir listas de espera, não sei quantos, tem lá uma lista de espera enorme. E as parcerias público-privadas? Quanto é que custava no Hospital da Luz com um protocolo com o Estado? De certeza que não custava 40 mil por serão. Ou por dia, mesmo que fosse. Não custava, com certeza, 400 mil. Mas o João em 10 dias, 40 mil dia. Quer dizer, portanto, vamos lá ver. Aquilo, se durasse muito tempo, de facto, é aliciante trabalhar assim, não é? Portanto... O João Carlos estava aqui a dizer, nós já ouvimos isso muita vez relativamente à saúde. Neste governo teve pouco tempo, mas mesmo no governo anterior, no governo do Partido Socialista, em que o facto de se injetar mais dinheiro na saúde muitas vezes não é sinónimo de melhores resultados, que é o que infelizmente tem acontecido. Era o que o João Carlos estava aqui a dizer. E eu acho que, quem sou eu para estar agora aqui a julgar, mas eu acho que há muitas situações em que a saúde está mal gerida. Já falámos aqui também nisso. Há uma má gestão na saúde e noutras áreas, mas agora estamos a falar de saúde. E até mesmo em pequenas coisas a nível mais local, que não estou a falar do centro de saúde, porque o centro de saúde não tem. Vítor, já está a falar em pequenas coisas. O Vítor Cavalheiro deve saber, melhor do que eu, que nas pequenas coisas não há dinheiro. Às vezes não há dinheiro para coisas como tinteiros para impressoras, papel. Não há nos centros de saúde. Certeza que não estou a dar nenhuma novidade ao Vítor Cavalheiro. Não há dinheiro para as pequenas coisas. E depois temos conhecimento destas enormidades. Mas eu não quero falar em casos concretos porque, pronto, não me fica bem também estar a falar neles e acho que também não quero comprometer ninguém. Mas falando de uma forma geral, nós sabemos que há situações da saúde e não só que estão mal geridas, como há situações na Câmara que também estão mal geridas, não é por culpa do Presidente, é porque o sistema depois vai distorcendo as coisas, e é o que acontece na saúde. Há muita coisa na saúde, se calhar podia-se poupar muito dinheiro na saúde e depois privam-se de algumas situações, como o João Carlos estava a dizer, ou disto ou daquilo, e esbanja-se noutras coisas que com alguma gestão podia-se poupar. Não é poupar, é deixar de gastar, é deixar de esbanjar. Mas infelizmente pronto, na saúde muitas vezes é o que acontece. Pronto, há estes desvios. Mas agora, relativamente, estamos a falar ainda na unidade móvel e naquilo que pode ser que as IPSS beneficiem, portanto, também são referenciadas e também estão englobadas nessa, portanto, na unidade e naquele projeto, naquela candidatura que falámos aqui, mas pronto, e é público-alvo, como diz o Presidente, as IPSS normalmente, os utentes das IPSS estão localizados, são residentes de uma determinada, tirando-os de apoio domiciliário, os outros são residentes numa instituição onde, eu já tenho dito muita vez, onde a IPSS
tem que pagar a médicos para lá irem prestar serviço. Tem que ter um quadro de enfermagem para prestar os cuidados de enfermagem. Os médicos não são do quadro, mas tem que ter um quadro, obrigatoriamente, do quadro de enfermagem. E o Serviço Nacional de Saúde tem ali aqueles utentes praticamente sem, porque são utentes que, infelizmente, precisam muito de cuidados de saúde, e acho que a saúde em si, a nível nacional, não é agora não propriamente a nível local, mas estamos a falar, muitas vezes esquece-se desses utentes, que são utentes muito dependentes, que requerem muitos cuidados de saúde. Não é dizer que o Serviço Nacional de Saúde não lhes dê aquilo que é a nível de medicamentos, a nível dos exames que for necessário, a nível das consultas de especialidade, mas aquilo são... O João Carlos, por exemplo, não tem médico de família. Aqueles têm um médico que é o médico da instituição, portanto tem que ser a instituição a arranjar-lhe médico e a fazer as consultas, etc. Está aqui englobado também... Não quero dizer que está englobado e bem, pronto, é mais um serviço também para as IPSS e tudo o que vier para as IPSS, porque infelizmente, como eu estava a dizer, são sempre utentes do Serviço Nacional de Saúde e são pessoas que normalmente requerem muitos cuidados de saúde, porque vão para ali já numa situação às vezes débil. Olha, que isto venha também ajudar um pouco a saúde que temos nos lares, em todos os lares. Neste caso estamos a falar no Conselho da Sertã, porque provavelmente todos eles necessitam muito de apoio na área da saúde, não é? Porque o que têm é aquilo que contratam a nível médico, a nível de enfermagem, mas depois, se a parte pública também tiver aqui algum apoio, é sempre bem-vindo e é sempre muito bom, principalmente para os utentes e para a instituição em si também. Já agora, também gostava de ouvir a vossa opinião em relação à participação nestes 3 programas, neste da unidade móvel, também na telemonitorização e na vinda dos médicos, o apoio e... digamos que a união que há aqui entre o município e a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que tantas vezes aqui a criticamos, será agora que estão a começar a olhar para este interior? É assim, pois nós já falámos aqui, não foi pacífica durante algum tempo, não foi. Nós estamos com uma nova administração, não é? Com uma nova OLS, tem pouco tempo ainda. Provavelmente a Câmara também terá, porque já aqui falámos também nisso, provavelmente a Câmara também terá agarrado mais nesta fase na parte da saúde, porque foi a ampliação do centro de saúde, com mais não sei quantos e tal, e estas coisas todas. Isto, calhar, depois gera aqui uma parceria tal, mais fácil fazer estas parcerias, digo eu, não é? Ou talvez também com quem lá está agora seja mais fácil fazer as parcerias do que anteriormente. Mas eu creio que há aqui também, eu acho que isto se deve mais à vontade da Câmara de resolver alguns problemas da saúde no nosso Conselho. Durante algum tempo, o Presidente dizia, e com alguma lógica, alguma razão, disse, não, a saúde, a Câmara não tem a ver com a saúde, isso é da OLS. Mas pronto, a Câmara tem a preocupação da saúde porque são pessoas residentes, são os municípios que precisam dessa saúde, e eu acho que, como o Luís diz, acho que neste momento portanto, as conversações estão mais fáceis, parece-me que estão mais fáceis, tem havido realmente mais alguma facilidade, não sei se da parte da Câmara, se da outra parte, mas tem havido o que vai ser bom, o que é bom para o Conselho. João Carlos Almeida, eventualmente o peso que começou, tem-se feito eventualmente sentir o peso que o Conselho da Sertã tem dentro desta unidade local de saúde? Obviamente, quer dizer, no ULS Castelo Branco, tirando o Castelo Branco, Sertã tem um peso significativo e, portanto, não é à toa que nós temos uma dinâmica muito diferente e, por isso, temos grandes empresas e superfícies que se querem implementar cá, já estão muitas e mais que querem vir. Isto tudo tem algum significado. E depois estas parcerias são importantes para o LS, são importantes para a Sertã. E estas iniciativas agora também provavelmente não vêm à toa, porque
o município tem dinheiro, pode gastar e fica bem. E, portanto, em ano eleitoral, tudo isto, não sendo só festas e festinhas, há uma coisa que as pessoas se queixam mais. Se virem alguns avanços, pelo menos tentativas de avanços, vamos ver se isto tem avanço ou não, não é? Pelo menos assim se requer. A unidade móvel, penso que é das situações mais importantes, porque os doentes crónicos vão ter um apoio. Essa já está... Sim, por aquilo que disse Carlos Miranda, a carrinha já estava comprada e já estava a ser equipada. E há também esta questão que ainda não aflorámos, mas que é da telemonitorização, que faz com que as pessoas não tenham que se deslocar ao centro, porque é visto pelos médicos. É visto no centro, mas é visto no centro de saúde, mas com um médico à distância. Ou no hospital. Exatamente, aquilo que há que não esteja no local e que possa estar a ouvir e a ver a questão do doente, e pode chegar a conclusões que evita a deslocação. Eu recordo que, por exemplo, Castanheira de Pera já tem este serviço, e por aquilo que, quando recentemente estivemos à conversa com o Presidente, ele diz que estava a correr muito bem, porque estava a evitar que as pessoas tivessem que se deslocar, não sair do concelho, evitava que elas tivessem que ir para Coimbra mostrar exames, ou que são pessoas que são acompanhadas regularmente em consultas regulares. Isto faz lembrar quase a Saúde 24. Não é? Nós primeiro telefonamos, fazem o diagnóstico e tal, e muitas vezes não precisa sair de casa. Por isso é que dizem que é antes de ir. Uma das coisas que eu tenho reparado é quando chego às urgências do hospital, vem pela Saúde 24. Não, vem pelo centro de saúde. Mas a primeira coisa que perguntam é se telefonei, ou seja, a pessoa não deve ir diretamente às urgências. Porque assim quando lá chega, já lá está a ficha. Exatamente. Portanto, e essa é a primeira questão que colocam. Portanto, isso faz-me lembrar de facto, mas de facto um especialista, ao ouvir a pessoa e a poder ver a pessoa à distância, que hoje temos os meios tecnológicos e avançados, consegue muitas vezes fazer o diagnóstico e saber se a pessoa, em casos graves, terá que ir mesmo, mas em outros casos evita. Isso também é positivo. E depois esta parceria entre o município e o LS é positivo para o LS, é positivo também para o município, porque os encargos são suportados, digamos que são a meios, digamos, não é? Porque a aquisição do carro não foi o LS que suportou, portanto é o município. Esta questão de candidatura é feita pela Câmara, se for aprovado, mas é feita pela Câmara, com o apoio da ULS. E, portanto, e das IPS. Isto é positivo para as duas partes, porque, no fundo, estamos a valorizar a saúde no Conselho. E a ULS não pode estar alheia a estas circunstâncias, porque também tem a ganhar com isso. Digamos que a ULS ganha muito com... Eu diria ganha pela estar integrada na ULS Castelo Branco, porque os utentes, os residentes do Conselho dão amplitude, ou seja, isto tem a ver também, é como as intermunicipais, as comunidades, tem a ver, todos os apoios e todas as candidaturas têm a ver com a dimensão, e portanto o Conselho da Sertã, de facto, no distrito tem algum peso, não é? Depois temos também, mas vamos lá, a Covilhã pertence ao distrito de Castelo Branco, mas tem um hospital. E não pertence à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Pois não. Portanto, exatamente. E a coisa já, não é? Portanto, já está fora daquela rede. Vítor, nós somos o segundo concelho da OLS com mais população. Pois, exatamente, a seguir a Castelo Branco. Aliás, somos o quarto do distrito, não é? Então. Do distrito, na lógica do distrito, não é? Castelo Branco, Covilhã, Fundão e Sertã, porque quando isto funcionava na lógica do distrito e havia uma administração regional de saúde de Castelo Branco e depois passou a haver uma sub-região de saúde de Castelo Branco e estes assuntos eram tratados normalmente em Castelo Branco, a Sertã tinha um peso grande, eu não tenho nenhuma dúvida. Portanto, éramos o quarto no distrito, porque a saúde estava centralizada em Castelo Branco, com a ARS e com a sub-região de saúde. Depois isto passou mais para os hospitais, quando fomos integrados no hospital Amato-Lusitano, no OLS, e depois passou, no hospital da Cova da Beira, a outra parte norte. Na altura, eu sei que
reconhecia, porque participei em muitas situações em que era reconhecido o peso que a Sertã tinha, e hoje, agora, contrariando aquilo que o João Carlos não gosta de ouvir, a nossa passagem para o LS, a nossa passagem para a comunidade da Beira Baixa, também trouxe aqui provavelmente neste caso, trouxe também aqui algum peso da Sertã naquela comunidade. Isto é uma candidatura, não sei se passa pela comunidade, estamos a falar de fundos, 2030 provavelmente passa pela comunidade, porque a Sertã se calhar tem algum peso, não é? Portanto, nesse aspecto foi bom, noutros poderá não ser tão bom. O João Carlos tem a ideia dele relativamente a algumas situações, mas eu acho que neste aspecto nós ficamos a ganhar um pouco, não é? Nós também falámos aqui na nova administração e que isto pode ser um sinal da nova administração. Vamos lá ver, nós não estamos a falar em nada de mais. Portanto, o que está aqui a acontecer é os mínimos que o LS poderá ter de colaborar com a Câmara, porque as falhas têm sido imensas. E já disse e repito, esta administração tem que batalhar muito para eu poder, digamos, dizer que confio nesta administração. Porque até agora não era a administração que eu colocava, que eu votava para estar no LS. Mas isso são outras coisas, outros assuntos que poderemos mais tarde discutir. Vamos ver, às vezes as pessoas têm surpresas positivas, não é? Às vezes têm negativas, outras vezes têm positivas, vamos ver. Mas, de facto, ainda não verificámos nada de novo, de transcendente desta ULS. Portanto, estamos a falar nos serviços mínimos. E isto são, no fundo, colmatar algumas lacunas, mas de serviços mínimos, porque o essencial, de facto, é o que nós precisamos, é médicos a tempo inteiro e temos todos médicos de família. E enquanto isso não acontecer, estamos em... Mas o termo médico de família, a OLS continua também a lutar por isso, e o Centro de Saúde. O Centro de Saúde pouco tem... Vítor, já uma vez aqui falámos nisso. A Unidade de Saúde Familiar. Por exemplo, eu, quando agora estivemos a conversar com o Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, ele diz que o problema dele está resolvido, à exceção das extensões, porque... Não tem problema de médicos em Figueiró dos Vinhos. E porquê? Porque é médicos e enfermeiros que vêm... É uma unidade de saúde, trabalham por objetivos. Uma unidade de saúde familiar. Mas o problema é que, neste momento, na Sertã, é preciso haver médicos, porque a parte dos enfermeiros não seria grande problema para fazer uma unidade de saúde familiar, digo eu. Mas é preciso haver médicos. Eu recordo-me, já estamos a falar nisto há muito tempo, daqui na altura falou-se aqui em Cernaste, e houve uma pessoa, que infelizmente já cá não está, e que também tinha essa vontade de dizer, mas era preciso também que houvesse, estavam cá 3 médicos, era preciso que esses 3 médicos se unissem e formassem aqui uma unidade de saúde familiar, com os tais objetivos, com um horário alargado, que nós sabemos que essas unidades de saúde funcionam com um horário alargado. Não é? Por exemplo, das 8 da manhã às 8 da noite, já não digo que não é durante a noite, mas num período muito mais alargado. E tem resultados extremamente positivos. Claro, é por objetivos, trabalham quanto mais trabalharem. Portanto, há objetivos estabelecidos. E agora, eu não estou a ver, por aquilo que eu conheço do Centro de Saúde, não estou a ver que com quem está no Centro de Saúde tenha vontade ou disponibilidade para formar uma unidade de saúde familiar, porque o Centro de Saúde de Castelo Branco tem uma unidade de saúde familiar, 1 ou 2, se não me engano. Já tem, pronto, internamente no próprio Centro de Saúde. Mas eu aqui não estou a ver, para já, porque alguns médicos, a grande maioria está na reforma, não é? Estamos a falar de um médico que é mais novo, mais jovem, não estou assim a ver, mas não tenho dúvida que se isso acontecesse era bom, era bom para resolver alguns problemas, se calhar uma maior abrangência a nível de utentes, não é? Não sei quantos é que passariam para a unidade de saúde familiar, mas não estou a ver que isso possa acontecer porque não temos pessoas para já com vontade e depois em quantidade suficiente também para isso. Eu estava aqui a fazer umas contas, porque eu quero dizer, provavelmente estamos a acabar o tema, é que nós temos que fazer mais do que estas medidas que estão aqui, principalmente para atrair médicos. Se continuar assim, não é um apartamento
vai fazer a diferença. E estava aqui a fazer umas contas. Que se nós quiséssemos atrair 2 médicos de família a tempo inteiro para a Sertã, além de darmos casa, há os municípios como Pampilhosa, Oleiros, Segoleiros, não sei, mas... Vila de Rei... Petrógão Grande também tem e está agora a rever... Pronto, todos esses municípios temos ouvido falar, até Mação, acho eu. Sim, Mação, exatamente, Mação. Uns dão 1.000, outros dão 1.500. É aquela coisa que o Ricardo Aires dizia, que é quase um leilão. Mas é muito simples. 1.500 ou 2.000 euros por mês a um município, por mês dá 24.000, se falarmos só nos 12 meses. E eu estava aqui a fazer umas contas, por acaso, já não se faz a Probarte. São 85.000 euros que ficam nos cofres. 85.000 euros, se não se fazia uma Probarte, dava para atrair 2 médicos a tempo inteiro para a Sertã, podíamos pagar 3.500 euros por mês de incentivo para 2 médicos a tempo inteiro. E de certeza que começávamos a atrair alguém. Portanto, é assim, não me choca, eu sei que não é certo, e enquanto nós estamos aqui a falar em parcerias entre o LS e os municípios, não é? Mas tem que haver aqui uma digamos com interligação entre as ULS, que agora até são mais porque transformaram uma data de ARS em ULS, com o Estado e com, digamos que, com a classe médica, de forma a que futuramente, podemos estar a falar numa década, que as coisas comecem a melhorar. Tem que ser, o problema é de base. E isto é que tem que mudar. E, portanto, enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas. Mas, de facto, não me choca que um município, que nós saibamos, estamos a pagar dos nossos impostos, a um médico que já tem o seu ordenado, que não será assim tão baixo como isso, e que receba 2 ou 3 mil euros de incentivo para estar na Sertã e que todos nós tenhamos médico de família, é só prescindir de algumas festas. Algumas não são assim tão importantes e, portanto, por exemplo, estou a dar o exemplo da Probarte, que eu nunca aceitava se fosse os tais 20 mil euros, vá lá, um incentivo, mas que não fosse em benefício de particulares. Agora, chegando ao ponto de gastar 80, 85 mil euros a pagar a logística, os artistas e depois os particulares usufruírem, eu acho que há coisas mais importantes no nosso Conselho. E mais importante, a saúde. É difícil haver... Nós costumamos dizer que temos muitos problemas, todos se resolvem. Saúde, não havendo saúde, a coisa complica-se. E, portanto, nós temos que valorizar aquilo que é mais importante. E custe o que custar. E, portanto, se tivermos que cortar em algumas coisas... Isto é fácil dizer cortar, isto às vezes é aquela conversa dos comunistas e do Bloco de Esquerda. Se vamos para lá, cortamos ali, fazemos e distribuímos aí. Não é isso que estamos a falar. Agora, nós temos é que dar valor às prioridades que, de facto, são mais importantes. Vítor, tinha-nos proposto que falássemos sobre a unidade móvel, já passámos por cima dela. Avançamos então para o outro tema que tinha proposto, que tem a ver com a venda de escolas por parte do município, 4 escolas que foram colocadas à venda. O Vítor parece-me que não concorda muito com esta situação. Não, concordo. Concordo. Não, eu achei que é um tema interessante, quer dizer, é assim, nós ouvimos aí na rua, não é? As pessoas, uns dizem que é bem, outros dizem que é mal, como em tudo, não é? Uns criticam, outros acham que é uma boa medida. Eu digo isto porque quando fiz parte do Executivo, nós já fizemos isto também. Nós vendemos aí 2 escolas, uma nos Matos do Pampial, que hoje é uma casa, outra de uma pessoa, e outra no Porto dos Fulos, que tinha sido também que era uma escola também, e é uma habitação, está lá, hoje é uma habitação. Eu digo concordo porquê? Porque, também com a análise que foi feita pelo Presidente, dizendo que nós, quer dizer,
a Câmara não reabilita, pronto, entendeu que não era para reabilitar. Então, estar ali, cada vez aqueles edifícios se degradam mais, como nós sabemos, não é? Há aqui, por exemplo, um que já tinha sido posto, pelo menos o do Pampilhal, já em tempos foi colocado pelo anterior executivo, do Zé Farinha Nunes, tinha sido colocado à venda, não apareceram, não sei se não houve compradores, ou não sei se foi pelo custo, isso já não sei, mas já tinha sido colocado à venda, e é verdade que creio que é esta que o Presidente se refere que está em estado de degradação avançada. Julgo que é da albergaria da Comiada, que até já o teto caiu. E a do Pampilhal também não terá muito melhor, sei. Porque eu recordo-me, já quando estou a falar já há uns anos, aquilo já não estava muito bem. Agora também não sei, mas pronto, estamos a falar de uma escola que era uma escola engraçada, com 2 salas, uma de um lado e outra. E é uma pena realmente que aquilo esteja ali ao abandono, porque, como é dito aqui, há muitas escolas que estão entregues a associações. Bem entregues, porque muitas estão cuidadas, mas algumas também não estão. Pronto, mas eu acho que, não havendo ninguém que queira utilizar aquele espaço, não é, em que a Câmara podia ceder, eu acho bem que a Câmara venda, que a Câmara tente alienar aquele património para que realmente alguém agarre naquilo. Aquela escola do Nunes Peral, acho que é uma escola engraçada, uma escola bem situada. Quem comprar aquilo fica ali num sítio espetacular, pode ser reabilitado. Lá, isto tem custos, já sabemos que tem custos. Mas estar ali, no Nunes Peral, mas podia servir, mas servir para quê? Tem lá uma junta de freguesia com muita coisa. Tem outra que era a antiga sede da junta de freguesia também. Não precisam de mais espaços, têm lá espaços suficientes. E se realmente a Câmara conseguir vender a escola, se houver alguém que esteja interessado, pode ser que se fixe ali mais uma família, mais uma habitação, etc. E nas outras a mesma coisa. Relativamente a Palhais, tenho ouvido alguns comentários, algumas pessoas de Palhais, mais uma pessoa que é muito reivindicativa, que já passou pela junta de freguesia e continua ainda a pensar que aquilo que é como há 20 anos ou há 30, a dizer que não devia vender nada porque aquilo foi dado, o terreno foi dado não sei por quem, não sei quantos e tal. Então, mas não deve vender e aquilo fica lá a fazer o quê? Não é? Não se vende, não tem utilidade nenhuma. Nós sabemos que Palhais tem lá a junta de freguesia, tem lá o centro não sei quantos e tal, já tem lá muita coisa e infelizmente pouca gente. Portanto, eu acho que é uma boa medida. Os preços eu não discuto, porque há uma avaliação que é feita, uma avaliação de acordo com o que são os parâmetros de avaliação, e são questões técnicas que será também, no fundo, a lei do mercado, a oferta e da procura. Exatamente. Agora, se eventualmente aparecerem pessoas interessadas em comprar e reabilitar, eu não tenho dúvida nenhuma que é bom para o património, porque aquilo, nós criticamos muitas vezes, e o João Carlos Almeida é que é dessa área, mas às vezes casas que nós vemos abandonadas, e nós também temos património do Estado, temos as carradas abandonadas, não é? Pronto, algum totalmente abandonado. E este que é património do município também, nós ainda temos algumas escolas provavelmente que ficam espalhadas por aí. Eu lembro-me, por exemplo, a escola do Figueiredo foi transformada numa coisa qualquer, Museu da Arte Pré-Histórica. Mas eu acho que aquilo também está meio abandonado, não é? E transformado em museu ou em turismo de habitação? Turismo de habitação. Pernoitar. Mais para pernoitar. Mas nunca pernoitar, está tudo abandonado também. Mais turístico. Temos, por exemplo, outra das Relvas também, que acho que também era nesse sentido. Tivemos a escola ali da Portela, que teve muito tempo entregue a uma associação, mas que também depois não utilizavam, está abandonada. Agora é essa que vai para a Melaria, se não me engano. Sim, é. Pronto, e há uma série de escolas aí que até tem uma traça engraçada, pronto, são agradáveis e isso, se não fizer nada, a Câmara para já, não é que a Câmara precise do dinheiro, não é? À partida sabemos que a Câmara tem, neste momento, financeiramente está bem, tinha um fundo de maneira grande, ou tem pelo menos um saldo grande para gastar, embora tenha muitas obras também para fazer, não é propriamente por isso, mas é mais pela degradação do património que fica ali sem qualquer utilidade. E que nesta fase em que há tanta procura, tanta gente à procura de casa, eu acho que é uma boa medida. Acho que foram estas 4, não é? Albergaria, Nunes Peral, Palhais e estas 3. E Pampilhal.
e Pampilhal, exatamente, estas 4, e era bom fazer, se calhar, uma revisão e ver o que é que há mais que não, acho que estão utilizadas, algumas estão utilizadas e bem utilizadas. Outras também entregam algumas associações, mas fazem pouco uso delas também, acabam por estar meio abandonadas. Na altura, também, não sei se foi no anterior executivo ou se já foi há mais tempo, dizer, entregamos a escola e depois havia um protocolo de entrega e a Câmara normalmente dava também um subsídio para reabilitação, porque quando se entregam, neste caso, olha, nestas aqui, se calhar a do Pampilhal, se a Câmara entregasse aquilo a uma associação, aquilo estava num estado, creio eu que está. Eu nem falo da albergaria, porque eu acho que a da albergaria é uma escola pequena, é uma casa pequena, é uma casa de outros tempos e não sei quantos. Mas a do Pampilhal não, é uma escola, são 2 salas com o traçado daquelas escolas daquele tempo, pronto. Agora, a Câmara entregar uma escola daquelas, é evidente que dificilmente alguma associação tomava conta dela, porque está muito degradada e a Câmara teria que, se calhar, como fazia antes, não é? Em algumas que ficaram meio abandonadas, entregava às escolas e, com protocolo e com algum dinheiro para reabilitar aquilo que fosse necessário. Pronto, eu trouxe isto porque eu tenho ouvido alguns comentários mais depreciativos, no sentido de dizer a Câmara está a vender, está não sei quanto, mas a Câmara está a vender, e os outros, a Câmara não liga, deixa estar aquilo ao abandono, está ali é um desperdício, está a degradar-se cada vez mais. Não, eu acho que foi uma medida acertada e acho que se houver outras nas mesmas circunstâncias, que a Câmara deve fazer exatamente o mesmo. João Carlos Almeida, é uma boa medida colocar no mercado estas casas para reabilitar e para fixar a população? Há várias formas de fazer isto. Depois do tema lançado pelo Vítor Cavalheiro, até fiz uma pesquisa rápida sobre o que é que outros conselhos faziam das escolas. Para já estamos a falar de uma herança do Salazar, que fez escolas em todas as aldeias, pelo menos isso. Ele teve a preocupação, porque não há quase uma aldeia que não tenha uma escola, mas também cada família era quase uma equipa de futebol. E portanto, tinha mesmo que haver uma escola. E eu sou uma pessoa que eu falo muito em coerência e gosto de ser coerente, mas não me esqueço de há alguns anos, penso no tempo do Zé Paulo Farinha, na presidência, que eu critiquei que a escola do Morisco foi solicitada pela Associação dos Caçadores do Castelo, ou Santa Rita. E é onde tem a sede agora. E eu critiquei que eu não gostava de ver a minha escola, onde eu andei, a ser sede de uma associação de caçadores. Porque acho que a escola merecia um outro fim. Mas os tempos mudam e, portanto, nós temos de nos adaptar. E, portanto, hoje falar em vendas de escolas não choca de forma nenhuma, mas há formas de o fazer diferentes. Portanto, eu só de falar da freguesia da Sertã, a escola, já se falou aqui algumas, a escola dos Carvalhos está afeta a uma associação que eu prefiro, sempre que possível, dos caçadores no Morisco. Não é do Morisco, a associação não é do Morisco, mas também prefiro a escola que esteja afeta a uma associação. E depois... Casal Madalena. Pronto. Casal Madalena. Outra coisa que eu não gostaria tanto, mas que também... Mas está aberta, não há limites nas escolas que vão ser colocadas à venda pelo município da Sertã, que até se pode transformar em habitação, dado até as circunstâncias de falta de habitação que nós temos, e quem investe tem que rentabilizar. E, portanto, se for para a habitação, que seja. Não gostaria, pensando na escola onde eu andei, ver aquilo transformado numa casa de habitação particular. De facto, prefiro ver na associação onde nós até podemos todos entrar, quando, provavelmente, uma associação, há um café, a gente pode entrar, pode visitar a escola, recordar a escola, que muitas vezes não está muito diferente. Outra escola que está, o do SES, por exemplo, também está afeta à associação e está muito bem entregue. E vamos lá, as pessoas que andaram lá, se calhar preferem recordar quando vão à associação do que se fosse transformado numa casa de habitação. Mas pronto, são os tempos. E depois a Câmara Municipal aqui de uma ia concessionar do Amial destinadas ou seja, não sei qual era o município, Sinfãs,
Um determinado número de escolas de algumas freguesias iria concessionar estas escolas. Para quê? O objetivo é atrair investimento para Sinfãs, claro, dinamizar a economia e socialmente o Conselho. Pretende-se que aí se instalem e desenvolvam atividades e equipamentos ou serviços ligados ao turismo e lazer, comércio, restauração e indústria artesanal. Preferia, não é? Mas às vezes a saída não existe. Isto para mim seria o ideal para as escolas. Não sendo isso, uma outra notícia de 2011 em que câmaras vendem imóveis para abater na dívida. Isso ainda no tempo... Não é em 2011, não é o caso. Mas, de facto, a Leiria colocou 23 escolas à venda na altura. E depois Mundinho de Basto... Há o caso, por exemplo, o mais recente, o caso, por exemplo, de Oleiros, que algumas dessas escolas está a reabilitá-las através do PRR para poder fazer habitação a custos controlados ou Exato, também. Exatamente. E também se foi colocada essa questão ao município de Sertã e o Presidente diz que essa, digamos, passa por outros programas e não este. Também posso até eventualmente concordar, porque muitas vezes o que se gasta na transformação em custos controlados, às vezes dependem muito das circunstâncias, da reabilitação que tem que se fazer, não é? E, portanto, é assim, eu acho que não me choca de forma a que, em vez de ver aqueles edifícios a degradarem-se dia para dia, e depois de começar a entrar água é como ver-se de avias, como se costuma dizer, para a degradação total, e acho que estas as casas vazias degradam-se por si só. E, portanto, aquelas pessoas que de facto andaram naquela escola preferem muitas vezes, provavelmente, vê-la recuperada, mesmo por outras funções, do que se provavelmente degradada até deixar depois de existir. Não é? Mas, João Carlos, mas estas escolas que estamos aqui a falar é porque não há associações que as queiram. Por exemplo, nós vimos agora aqui há muito pouco a escola do Mosteiro de Santiago, o espaço coworking. Exato. Pronto, porque também ninguém... Eles têm lá um salão enorme, têm uma coisa pública, não sei, para que é que querem a escola? Para nada. E a Câmara reabilitou ou vai fazer um espaço coworking. E outras assim do género. Do Vunestal, por exemplo, a escola que era uma escola grande, noutros tempos, uma escola grande, entrega às motas, aos motares. Eu acho muito criticado por uma pessoa que inclusive já escreveu 1 ou 2 livros na Sertã e que andou nessa escola pela utilidade que estão a dar à escola, mas estão a ver, Mas caía. Mas se não fosse isso, o que é que estaria lá? Pronto, o que é que estaria lá? A questão é o que é que poderia lá estar hoje, não é? Portanto, estamos aqui a falar desta escola de Palhais. Então, mas em Palhais é assim, se não fizerem, o que é que fazem à escola? Não há lá população que queira tomar conta da escola, que tenha, diz, vamos arranjar uma utilidade para a escola, vamos dinamizar a escola ou vamos fazer... Não, ficar ali eternamente até cair. Eu acho que não. Portanto, acho que é uma... falamos aqui do Pampalhal. O Pampalhal também não, porque tem uma associação dinâmica, o Pampalhal, mas tem um espaço já. Tem uma sede, tem um espaço. Não estão interessados na escola, porque esta escola também requer obras grandes. Eu acho que é uma boa medida, acho que é recuperação de património. Agora, pode eventualmente haver esse sentimentalismo, dizer, andei naquela escola e agora é uma casa privada, mas ainda bem que é uma casa privada. A escola, por exemplo, lá do Porto dos Fusos, eu creio que tinha sido o terreno doado por uma pessoa e aquilo veio depois para a mesma família ou por aí, uma coisa desse género, compraram e fizeram lá uma casa, está lá uma casa habitável e se não fosse assim, se calhar estava lá um edifício a cair. Então, Vítor, já que está com as mãos na massa, avançamos para as notas positivas e notas negativas. Então, brevemente, nas notas negativas é assim, o sertanense sem candidatos à direção é o eterno problema, portanto, quando aparece alguém é a crítica, porque aparece, porque não sei quantos, e porque vai para isto ou para aquilo, e quando não aparece ninguém, pronto, ficamos naquele impasse, não é? Estamos a falar numa coletividade. Mas já é crónico no sertanense. É crónico. É crónico, 23 sócios, é crónico, até eram muitos para aquilo que é habitual, até eram muitos, não é? Mas a mim custa-me,
eu não sou, neste momento, não sou uma pessoa muito assídua no futebol, mas eu sei que há muita gente que vai, gosta e defende com unhas e dentes o Sertanense e o Vitória de Sernache e tal. Eu acho que há essas pessoas que gostam tanto do futebol, acho que podem dizer o mesmo, vai para lá tu ou uma coisa do género. Mas pronto, eu também já fiz a minha parte na parte do associativismo, do voluntariado. Mas custa-me ver esta situação. Depois eu teria aqui a exploração do Bar da Carvalha com concurso. Eu não sei qual é o ponto de situação. Isto não é positiva, não é negativa, tanto assim, mas a mim custa-me também que nós ver aquele espaço fechado, ainda agora no dia da criança, ver aquele espaço fechado. Eu não sei se havia hipótese de não haver um intervalo tão grande entre o fechar e depois o abrir novamente. Não sei se era possível começar a fazer o concurso antes, mas eu acho que a Câmara tem que ter uma preocupação grande e não pode, espero bem, que aquilo não se prolongue por muito mais tempo a um espaço daqueles que faz ali uma falta imensa na Carvalha. E em paralelo com isto também estamos a falar do concurso concurso do restaurante junto às piscinas, também já um impasse enorme. Já está entregue. Está entregue. Entregue e julgo que se não abriu este fim de semana, está pronto. Já está a funcionar, ainda não está. Mas foi aberto em foi um parto difícil. 10 de 2024. Foi um parto difícil. Pronto, não é? Pronto, já estamos a falar, por isso é que eu digo, eu há pouco tempo tinha passado e vi aquilo tudo fechado, ainda com o regional lá, com uma placazinha, estamos a falar há relativamente pouco tempo. Pronto, se o do Bar da Carvalho a demorar tanto tempo, é um desastre grande. Agora, notas positivas. O município aprovou apoio aos bombeiros do Conselho. Pronto, é uma nota positiva, embora seja um dever também do município fazê-lo, e acho que o tem feito. Portanto, é aquilo que eu não estou a dizer aqui que é muito ou que é pouco, se calhar para os bombeiros é sempre pouco, em função das muitas atividades que têm, mas eu acho que há aqui também alguma sensibilização por parte do município em compreender que são instituições que requerem, portanto, algum apoio e que têm que estar ativas, porque se não tiverem é muito mau para o Conselho e para as pessoas. Depois, não com o objeto, eu gostaria também de destacar aqui Santa Casa da Misericórdia está com a Santa Casa fez uma atividade, não estou, agora é o Vítor Cavalheiro que está aqui a falar, e eu gostava também de dar um agradecimento à Rádio Condestável, porque é assim, pouca gente, se a Rádio Condestável não estivesse presente, pouca gente sabe, pouca gente saberia do que é que se passa. Eu estou a falar naquilo e transporto para muitas outras notícias que nós sabemos, porque a Rádio Condestável está presente em muitas situações, não é? Porque senão não sabíamos. Há muita coisa no Conselho que não se sabia, pronto. E eu esta aqui pronto, a Rádio Condestável nós convidámos e fez o favor de estar presente, e isto chega a muito mais gente, aquilo que nós estamos a fazer, quais são os problemas da coletividade, da IPSS, pronto, e eu acho que muita gente não valoriza tanto o papel que a Rádio Condestável tem na informação, como se diz, local e regional, mas não há dúvida que é absolutamente essencial, importantíssima, até mesmo para nós, para os comentários que nós aqui fazemos, mas para muita gente saber o que é que se passa. Se não fosse isso, nós estávamos neste momento sem saber o que é que acontecia no Conselho. Depois uma nota. David Ribeiro mostrou mais um ato de superação. Portanto, o David Ribeiro é um jovem escritor e demonstra que querer é poder, no caso dele. 2 livros, A Menina Feia e A Caixa de Memórias, um que já o escreveu, outro está a escrever. Com a sua literatura, o David dá-nos algumas lições, lições que nós podemos tirar da vontade dele e do empenho dele. A vida nem sempre é um mar de rosas e temos de ser fortes para vencer algumas contrariedades, e o David Ribeiro tem demonstrado que realmente é um jovem que está cá para vencer.
E avançamos então agora para as notas positivas e também negativas do João Carlos Almeida. Então vou começar as duas negativas e acabo com as duas positivas para acabarmos melhor. Festival do Peixe do Rio em Sernás Bom Jardim. Nota negativa. A notícia da Condestável dizia: Festival serve peixe do Rio com experiência e tradição. Tradição demora a chegar. Tradição não temos. O peixe do Rio, segundo me consta, nem sequer vem de outros rios de fora, mas provavelmente nem sequer é pescado no nosso concelho. Mas pronto, o leitão, se calhar, da Bairrada também não é todo da Bairrada. Seja por aí. Negativa porque cada vez está mais enfraquecido. Não se, já no ano anterior o Presidente disse que tinha que se pensar numa outra abrangência, numa estrutura diferente, uma outra dinâmica, que seja noutros moldes, seja como for. E de facto terá que ser, porque eu acho que a aderência está muito aquém das expectativas. E depois não tem impacto. Penso que não tem. Portanto, eu acho que foi um projeto que não está a vingar. Depois, uma outra nota negativa, porque este Executivo, enquanto oposição, sempre valorizou muito os orçamentos participativos. Eu, inclusive, lutei contra o meu Executivo para termos orçamento participativo e nunca consegui. E depois de facto, de 4 anos de mandato deste Executivo, já se aprovou em Assembleia o orçamento participativo e não há orçamento participativo. Castanheira de Pera, que não tem nada a ver com a Sertã, vai no 3º ano e dizem que havia de haver mais projetos. Nós, na Sertã, projetos não devem faltar, é preciso que haja a iniciativa. E, pronto, envolvidos quase 4 anos, não temos orçamento participativo. E, portanto, eu acho que não é por falta de meios, é por falta de capacidade de fazer, de executar. Positiva. É que já começa a ser tradição, esta é a Expo Castelo. Mais uma... eu acho que as pessoas devem visitar, está a decorrer hoje, último dia. E, portanto, é uma forma também das associações poderem mostrar o seu trabalho. E é uma coisa que nós sabemos fica cara, dá muito trabalho e que, de facto, o Presidente do Castelo tem sempre também o cuidado de inaugurar uma pequena obra que seja, um parque de merendas, neste caso, o ano passado também foi. Ou seja, valorizar as aldeias e os meios mais pequenos que possam também ter um cantinho valorizado. E isso, ele tem tido esse cuidado. Para terminar, eu tive, de facto, isto da questão do Vítor Cavalheiro falar da importância da Rádio Condestável. A Rádio Condestável é importante para o Concelho da Sertã, não só, inclusive para ir além fronteiras, digamos, fronteiras quando estamos a falar dos concelhos, e, de facto, a nossa grandeza Sertã deve-se também muito ao conhecimento da Sertã, graças à Condestável. E muitas vezes não se dá por ela. Mas, de facto, eu estive no evento da Santa Casa da Misericórdia, convidado pelo Sr. Provedor Vítor Cavalheiro, e não dei pela presença quase da Condestável. No entanto, tudo o que se passou lá, eu tive conhecimento durante a semana. Isto para dizer o quê? Que se não fosse a Condestável, as pessoas não tinham conhecimento das coisas. E, portanto, acho que a Rádio Condestável faz um papel que devia ser até às vezes mais valorizado. Portanto, até pelos meios do poder do Executivo, muitas vezes, se calhar, olhar para estas coisas com algum cuidado. Desde que se faça o serviço público. E esse serviço público é os interesses do Concelho em muitas particularidades. Estamos a falar da saúde, das vias de comunicação, que nós constantemente estamos aqui a falar, e em um incómodo que a Rádio Condestável faz quando, de facto, tem que interpelar as pessoas responsáveis. Muitas vezes tem que responder. À parte disto, a minha nota positiva era, de facto, pela dinâmica da Santa Casa da Misericórdia. Eu acho que falou-se ali em que este era o mandato estava acabado do Vítor Cavalheiro, mas o mandato não pode ser de 3 anos, tem que ser no mínimo de 6 anos. Portanto,
este trabalho que está aqui a ser feito, com a dinâmica que está a ser feita, não teria ninguém que desse o devido andamento que não fosse. Eu sei que a esposa do Vítor Cavalheiro não está pelos ajustes, até porque ele está muito bem visto entre as funcionárias de lá e pode aqui haver alguns atritos. De facto, muito valorizado pela pessoa, pela humanidade e pela valorização. Isso são coisas que não estão ao alcance de todos. Fazer o trabalho e, dentro das possibilidades da instituição, valorizar as pessoas que fazem com que a casa possa andar. E depois é a questão da ampliação para ter mais 70 lugares do lar, para mais, tendo já muitas crianças, a ampliação da creche para ter mais 20 lugares, que não é suficiente, mas que vai ajudar, além depois também da tal futura creche municipal. E uma coisa que dá prejuízo, mas que o seu provedor tinha já e continua a ter a ideia de criar um centro de dia. O centro de dia só vai dar prejuízo à Santa Casa. E ele sabe disso. Mas não está a pensar na questão económica, está a pensar nas pessoas do Conselho da Sertã que merecem ter um centro de dia. O centro de dia é muito importante. O que está aqui a falhar é os apoios da Segurança Social. E isso é que tem que se batalhar para que melhorem. Não é fechar os centros de dia ou deixar de abrir centros de dia porque não são rentáveis. Porque uma coisa é ter lares de noite, outra coisa é apoio domiciliário, outra coisa são centros de dia, são serviços distintos. E o apoio domiciliário já não é muito rentável, mas o pior ainda é os centros de dia. E, de facto, esta ideia de manter e de querer avançar, de facto, só tenho de dar os parabéns pela vontade e pronto, entre outras coisas, digamos que a dinâmica na questão também da mobilidade verde e das habitações que a Santa Casa tem e que aproveitou e muito bem a questão do primeiro direito para poder requalificar 30 fogos, eu acho que vai ser muito bom para quem vai usufruir delas. E, portanto, só para deixar aqui, como o Sr. Provedor não tem já a hipótese de reagir, está de parabéns e gostei muito de estar presente. E mais, ouvir depois a notícia através da Condestável que colocou cá fora exatamente aquilo, por poucas palavras, aquilo que se passou ali durante uma tarde. Não é? Portanto, meus parabéns. Já agora, Sr. Vítor Cavalheiro, se quiser dizer alguma coisa, a gente abre aqui uma exceção. Não, o João Carlos, quero agradecer, portanto, a apreciação do João Carlos. Eu estou lá na qualidade como provedor, tenho uma equipe, somos uma mesa administrativa. Então, eu não faço mais do que é aquilo que é o meu dever, não é? Eu, quando fui para lá, era já com a intenção de fazer alguma coisa, trabalhar naquilo que é possível, portanto, felizmente temos conseguido conciliar, motivar, haver um bom ambiente de trabalho, que isso é essencial em qualquer serviço, em qualquer empresa. Aquilo que o João Carlos diz relativamente ao centro de dia, eu tenho consciência que os centros de dia não são lucrativos, também aquela instituição não é para ser lucrativa, é para ser sustentável, é o que eu digo muitas vezes. Nós estamos sempre preocupados com a sustentabilidade da instituição. Mas sei também, como o João Carlos diz, e ele tem essa experiência, porque tem o centro de dia no Castelo, que os centros de dia, e também ouço, neste momento, os centros de dia dão prejuízo às instituições. E eu tenho essa consciência, mas pronto, também tenho a vontade de que possamos colmatar esse prejuízo com outras áreas da instituição. Portanto, vai ter que ser assim, porque, como eu digo, nós estamos numa freguesia, na sede do Conselho, uma freguesia com 5.000 habitantes e no espaço de 5.000 habitantes não há nenhum centro de dia. Há os centros de dia nas freguesias vizinhas, mas ali não existe, na Sertã não existe. Eu acho que
em termos sociais, é importantíssimo que haja esta resposta ali dentro da vila, porque as pessoas, eu sei que têm dificuldades, e muitos vão para os centros de dia vizinhos, e pronto, e mantemos também, olha, nessa perspectiva mantemos com a hipótese de sustentar um centro-dia com outras respostas sociais que temos. E assim, estamos para terminar, abrimos esta exceção, mas também e aproveitamos já que estamos com a exceção, porque as notas não costumam ser comentadas, para agradecer o reconhecimento que foi feito pelos comentadores ao trabalho que a Rádio Condestável faz por todo este território. Já cá estamos há mais de 30 anos e pretendemos assim continuar sempre com esta mesma visão, a visão de um território. Para todos, continuação de uma boa tarde. Recordo que o programa é repetido na próxima quarta-feira, depois das 21 horas. Fica também disponível em podcast e também em Condestável TV no YouTube. Para todos, continuação de uma boa tarde.